Imagine caminhar pelas ruas empoeiradas da antiga Israel, sentir o calor do sol sobre os ombros, ouvir, ao longe, os murmúrios de uma multidão que se aglomera para ouvir um homem cujas palavras carregam autoridade, cura e verdade. Agora, imagine que esse homem é Jesus. Sim, Jesus de Nazaré, o Messias para milhões, o profeta poderoso em palavras e obras, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Este vídeo é uma jornada profunda e reveladora pelas cidades que viram Jesus com os próprios olhos. Cidades que o acolheram, que o rejeitaram, que testemunharam milagres e ouviram palavras eternas. Você está prestes a embarcar em uma peregrinação espiritual e histórica pelas terras que moldaram o coração do Evangelho. Caminharemos juntos por ruas sagradas e ouviremos ecos de promessas eternas. Mas atenção, isso não é apenas geografia, é teologia viva. Cada cidade nos fala algo hoje. Cada caminho percorrido por Jesus tem uma mensagem para a sua vida. Nesta jornada, veremos 13 cidades e localidades, 7 onde Jesus caminhou pessoalmente e 6 que ele mencionou em seus discursos proféticos com advertências e revelações. Cada uma delas traz uma lição espiritual poderosa, com aplicação prática para os dias de hoje. Seja você cristão evangélico, cristão judeu ou judeu tradicional, que busca compreender os ecos proféticos do Nazareno. Vamos começar por Belém, a pequena vila onde o Rei dos Reis nasceu em um estábulo. Ali, aprenderemos sobre a humildade de Deus, que escolheu nascer entre os pobres para alcançar todos. Em Belém, a glória se escondeu na simplicidade, e isso nos desafia a reconhecer o divino em lugares improváveis. Seguiremos para Nazaré, onde Jesus foi criado. Uma cidade marcada não por milagres, mas pela rejeição. Lá, ele foi chamado de filho do carpinteiro e desacreditado por seus próprios conterrâneos. Nazaré nos ensina que, às vezes, quem mais nos conhece é quem menos nos valoriza, e que a rejeição pode fazer parte do plano divino. Em Cafarnaum, veremos o centro do ministério de Jesus. Foi ali que ele ensinou com autoridade, curou paralíticos, libertou possessos e demonstrou o poder do reino. Porém, mesmo cercada de sinais, muitos ali não creram. De Cafarnaum, aprenderemos que não basta ver milagres, é preciso responder com fé e arrependimento. Depois, iremos a Caná da Galileia, cenário do primeiro milagre, água transformada em vinho. Uma lição profunda sobre a obediência à voz de Jesus e a transformação que ele opera naquilo que entregamos em suas mãos. A vida comum nas mãos dele se torna extraordinária. Jerusalém, a cidade santa, será talvez o ponto mais profundo desta jornada. Ela viu Jesus ensinar, chorar, confrontar, sofrer, morrer e ressuscitar. Lá, ele entrou como rei e foi crucificado como cordeiro. Jerusalém representa o coração humano, capaz de amar e rejeitar, de aclamar e crucificar. De lá, refletiremos sobre nossa resposta ao Cristo vivo. Em seguida, vamos a Betânia, lugar de intimidade, onde Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Betânia é o lugar onde a fé venceu a morte, onde a amizade se tornou altar, onde Jesus chorou e ressuscitou. Uma cidade que nos fala sobre consolo, confiança e vitória, mesmo diante do impossível. Em Samaria, mais precisamente em Sicar, testemunharemos Jesus, quebrando todas as barreiras religiosas, culturais e sociais, ao conversar com a mulher samaritana no poço. Aqui aprenderemos que ninguém está excluído da graça e que o verdadeiro culto ao Pai é em espírito e em verdade. Mas não paramos por aí. Jesus também falou sobre outras cidades, e o que ele disse não pode ser ignorado. Ele mencionou Tiro e Sidom, cidades pagãs, comparando-as com Corazim e Betsaída.
Ele declarou que essas cidades teriam se arrependido se tivessem visto os sinais que Israel viu. Isso nos alerta para a responsabilidade de quem ouve a verdade e a tragédia de endurecer o coração. Corazim e Betsaida serão mencionadas como exemplos de incredulidade em meio à abundância espiritual. Ali, milagres foram feitos, mas em poucos se voltaram a Deus. Aprenderemos que a presença de Jesus exige resposta e que neutralidade espiritual é, na verdade, rejeição. Jesus também mencionou Nínive, a capital do antigo império assírio. Um povo pagão, mas que se arrependeu com a pregação de Jonas. E ele diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Isso nos mostra que Deus sempre responde ao coração quebrantado, mesmo dos improváveis, e que o arrependimento genuíno move os céus. Por fim, voltamos a Jerusalém, mas agora sob lágrimas. Jesus lamenta a cidade que mata os profetas e resiste ao amor de Deus. Ele deseja ajuntar seus filhos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas ela não quis. Uma cena que nos confronta. Estamos aceitando ou rejeitando o cuidado de Deus? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nos textos bíblicos completos, analisar o contexto histórico e cultural, trazer explicações teológicas profundas e, acima de tudo, fazer aplicações práticas para os nossos dias. Esta não será apenas uma aula, será um chamado, um despertar, porque as cidades que viram Jesus hoje somos nós. Somos as ruas por onde Ele deseja caminhar. Somos os corações que Ele quer visitar. E cada cidade, cada palavra, cada gesto dele ainda ecoa, nos convidando a crer, a mudar, a seguir, a viver. Fique conosco até o fim deste vídeo, porque nesta jornada, cada cidade revelará um pouco de você. E quem sabe, ao final, você descubra por onde Jesus também tem andado em sua vida. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Belém, onde o Verbo se fez carne. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e temeram com grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 4, 11. Era noite, silêncio sobre os campos. As estrelas brilhavam sobre a Judéia como pequenos olhos atentos ao que estava para acontecer. Enquanto a cidade dormia, um milagre eterno nascia entre palhas e animais. Longe dos salões do poder, distante dos tronos dos homens, o trono de Deus desceu à terra. E foi em Belém, a pequena cidade de Davi, que o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. A Escritura nos conta com detalhes esse momento glorioso e humilde. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias,
E ela deu à luz o seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e temeram com grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 4, 11. Belém, nos tempos de Jesus, era apenas uma vila sem expressão, aos olhos do Império Romano. Com poucas casas, situada entre colinas da Judéia, não passava de uma pequena cidade de província. Mas para os judeus, ela carregava um nome sagrado. Era o lugar onde Davi fora ungido rei. E mais do que isso, era o local profetizado por Miqueias como o berço do Messias. Mas tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. O decreto de César Augusto, exigindo um recenseamento em todo o império, obrigou José a viajar com Maria de Nazaré até Belém. Maria já estava grávida, e mesmo sem saber, eles estavam se movendo dentro da profecia divina. O mundo via apenas um casal pobre em viagem. Deus via o cumprimento do plano eterno. Era como se toda a história do universo estivesse se curvando para aquele momento. Na simplicidade de um curral, sem cama, sem luxo, sem lençóis, o Filho de Deus nasceu. A cidade cujo nome significa Casa do Pão se tornou o lugar onde nasceu aquele que diria: Eu sou o pão da vida. João 6,35. Esse nascimento em Belém não foi apenas um evento histórico, mas uma revelação teológica. O infinito se fez finito. O Criador se fez criatura. O Todo-Poderoso se tornou um bebê. É isso que a teologia chama de encarnação, o Verbo eterno, o Logos divino, assumindo a forma humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Esse é o grande mistério e milagre de Belém. Deus se fez próximo. Ele não falou apenas por profetas, mas falou com voz humana. Não se revelou apenas em visões, mas em carne e osso. Belém é o grito silencioso do céu dizendo: Eu estou com vocês. E ainda assim, não havia lugar para ele, nem nas hospedarias, nem nos corações. Hoje, Belém é uma cidade viva, habitada por milhares, situada em uma zona de conflito e tensão política. A Igreja da Natividade atrai peregrinos do mundo inteiro, e muitos visitam aquela gruta onde se acredita que Jesus nasceu. Mas a pergunta mais importante não é: você já foi a Belém? E sim, Belém já nasceu em você? A atual Belém, com seus muros, soldados e divisões, lembra o mundo em que vivemos. Um mundo em tensão, em busca de paz, em crise espiritual. Mas ali, em meio à confusão dos homens, a promessa de Deus permanece. Porque o que nasceu em Belém não foi apenas um menino, foi a esperança para toda a humanidade. Foi a luz que dissipa as trevas. Belém também nos fala do coração humano. Muitas vezes, como naquela cidade, estamos tão ocupados, tão cheios, que não há espaço para o rei. A hospedaria estava cheia, os quartos estavam tomados. E assim, Deus encontrou lugar entre os animais. Ele continua procurando onde nascer, não em lugares luxuosos, mas em corações quebrantados. Ele nasceu em um lugar simples, para que ninguém pensasse que era indigno demais para recebê-lo. Belém nos ensina que Deus se revela no comum.
Ele se manifesta no ordinário, no que não chama a atenção. Ele não nasceu no palácio de Herodes, mas entre palhas, não em um berço de ouro, mas em uma manjedoura. E essa é a beleza do Evangelho. Deus se faz acessível. Quantas vezes esperamos que Deus venha com trovões, com glória visível, com espetáculo, mas Ele vem com silêncio, com simplicidade, com humildade. E aqueles que têm olhos espirituais o reconhecem. Os pastores viram, os reis magos buscaram, mas muitos passaram ao largo da maior visita da história. Hoje, a mesma voz do anjo ecoa sobre nós. Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Nasceu o Salvador. Que essa boa nova nasça em nós. Que cada coração se torne uma Belém viva, onde o céu toca a terra. Ele não precisa de luxo, apenas de espaço. Não precisa de títulos, apenas de fé. O Salvador que nasceu em Belém quer nascer em você. Eis a promessa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Belém é mais do que um lugar no mapa. É um convite à fé, à simplicidade, à entrega. É o início de uma jornada que transformou o mundo e pode transformar você também. Nazaré, onde Jesus foi criado e rejeitado. E foi Jesus à sua cidade, e ensinava na sinagoga deles, de modo que todos se maravilhavam. Diziam: "Donde lhe vem a sabedoria e estes poderes? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão aqui conosco todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isso?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Nenhum profeta é bem recebido na sua terra." Lucas 4:16, 24. Nazaré, uma vila modesta aninhada entre as colinas da Galileia. Era o lugar onde Jesus cresceu e viveu a maior parte de sua vida antes de iniciar seu ministério público. Ao contrário das grandes cidades mencionadas em Escrituras, Nazaré não tinha prestígio histórico, econômico ou político. Era vista como um ponto obscuro, um lugar esquecido por muitos e até mesmo desprezado pelos habitantes das regiões vizinhas. Isso se refletia no questionamento e na incredulidade daqueles que o conheciam. Não é este o filho do carpinteiro? A passagem de Lucas 4:16, 24 nos revela um momento profundamente significativo. Jesus volta à sua terra, entra na sinagoga e começa a ensinar com autoridade e sabedoria que surpreendem a todos. Porém, essa admiração inicial rapidamente se transforma em escândalo e rejeição. Os que o conheciam, familiares e vizinhos, não conseguem reconciliar a imagem do jovem carpinteiro com o homem de sabedoria e poder que está diante deles. Esse episódio ilustra o desafio enfrentado por Jesus e também pela mensagem que ele trouxe. Nazaré simboliza a resistência que o profeta enfrenta em seu próprio meio. O perigo da familiaridade que gera desprezo. É um alerta sobre como, muitas vezes, as pessoas mais próximas são as que menos acreditam ou valorizam a presença de Deus em suas vidas. Contextualmente, Nazaré, no primeiro século, era uma pequena aldeia, sem grande importância econômica ou religiosa, e nem mesmo mencionada no Antigo Testamento, o que reforça a surpresa diante do surgimento de Jesus dali. A expectativa messiânica estava centrada em Jerusalém, a cidade santa, e no poderoso reino de Davi, não numa vila obscura da Galileia. Teologicamente, esse cenário ressalta a humildade do Messias e o contraste entre as expectativas humanas e o plano divino. Jesus não veio para atender aos desejos mundanos de grandeza e poder, mas para cumprir a vontade do Pai através do serviço, do sofrimento e da entrega. Sua rejeição em Nazaré prenuncia as rejeições maiores que enfrentaria mais tarde, inclusive sua crucificação.
Para nós hoje, Nazaré é um lembrete de que a proximidade não garante aceitação e que o chamado para seguir Jesus pode encontrar resistência até mesmo nos ambientes onde nos sentimos mais seguros. A rejeição que ele sofreu é um convite para perseverarmos na fé, mesmo quando enfrentamos incompreensão ou oposição em nosso próprio círculo. Além disso, a lição de Nazaré desafia a olhar além das aparências e dos preconceitos. Muitas vezes, subestimamos aquilo que Deus está fazendo em lugares ou pessoas que parecem comuns ou insignificantes. Assim como Jesus foi rejeitado em sua terra, podemos estar falhando em reconhecer a ação divina ao nosso redor. Aplicando isso, hoje somos chamados a acolher o profeta em nossas vidas, a abrir espaço para que ele ensine e transforme mesmo onde a familiaridade e o ceticismo tentam bloquear a fé. Nazaré nos convida a uma fé corajosa, que não teme o escândalo de seguir Jesus em meio à rejeição. Que possamos, então, aprender com o exemplo do Messias, que mesmo rejeitado, cumpriu sua missão com amor e determinação, e que sejamos também testemunhas firmes da verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor não compreende ou aceita. Cafarnaum, centro do ministério de Jesus. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, na fronteira da tribo de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. Mateus 4:13-16, Cafarnaum. Uma cidade às margens do mar da Galileia, tornou-se o principal palco do ministério público de Jesus. Era uma comunidade vibrante, marcada pelo comércio, pela presença da guarda romana e pela diversidade cultural, onde judeus e gentios conviviam sob tensões políticas e religiosas. Quando Jesus escolheu Cafarnaum para sua base, ele não se estabeleceu no centro do poder judaico em Jerusalém, mas numa cidade de povo simples e muitas vezes marginalizado. A Bíblia registra em Mateus 4:13-16 que Jesus deixou Nazaré para habitar em Cafarnaum, cumprindo uma antiga profecia de Isaías, que falou da Galileia como o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Ali, onde a sombra da opressão e da incredulidade pairava, Jesus trouxe luz, esperança e salvação. Essa luz não era apenas física, mas espiritual, iluminando corações endurecidos e trazendo liberdade para os oprimidos. Em Cafarnaum, Jesus realizou muitos dos seus milagres mais significativos. Curou enfermos, expulsou demônios, perdoou pecados e ensinou com autoridade nas sinagogas. O relato da cura do paralítico, em Marcos capítulo 2, destaca não só o poder de Jesus para restaurar a saúde, mas também sua autoridade para perdoar pecados, causando espanto e questionamento entre os líderes religiosos. Foi em Cafarnaum que ele chamou Pedro, André, Tiago e João para serem seus discípulos, convidando-os a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens. Contudo, a mesma cidade que experimentou tantos sinais da presença de Deus também mostrou resistência e incredulidade. Jesus repreendeu Cafarnaum por sua falta de arrependimento, dizendo que, se os milagres feitos ali tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, essas cidades pagãs teriam se arrependido. Essa repreensão é um lembrete da responsabilidade que acompanha a luz recebida. Quem conhece a verdade e permanece em incredulidade enfrenta julgamento maior. Teologicamente, Cafarnaum representa a mistura do poder divino e da fraqueza humana. Ela é símbolo da igreja e do cristão moderno, chamados à transformação e à fé ativa,
mas frequentemente marcados pela dúvida, pelo conforto e pela rejeição à mensagem que desafia o status quo. Jesus mostrou que a fé verdadeira envolve não apenas o reconhecimento do milagre, mas o arrependimento sincero e a entrega total. No contexto atual, Cafarnaum pode ser vista como qualquer comunidade ou igreja onde o evangelho é pregado, mas a resposta humana nem sempre é a esperada. É o desafio de viver em meio a uma cultura secularizada, onde milagres espirituais podem ser ignorados ou rejeitados. É o convite a não se conformar com a mediocridade espiritual, mas a buscar uma fé viva que transforma vidas. A aplicação prática é clara. Somos chamados a ser luz nas Cafarnaums de hoje, lugares onde a escuridão insiste em permanecer. Devemos reconhecer os sinais de Deus em nossas vidas, arrepender-nos de corações endurecidos e ser agentes da mudança, estendendo o amor e o poder de Cristo àqueles que nos rodeiam. Assim como Jesus escolheu Cafarnaum para lançar as bases do seu ministério terreno, ele também nos chama para sermos protagonistas na missão de espalhar sua luz. Que possamos, então, aceitar esse chamado com coragem, fé e obediência, lembrando que mesmo nos lugares mais simples e difíceis, o poder de Deus pode resplandecer e transformar tudo. Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado para o casamento com seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos mandar." Estavam ali 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e cada uma podia conter 20 ou 30 galões. Jesus lhes disse: "Enchei de água essas talhas." E eles as encheram até em cima. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde era, mas os serventes o sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: "Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Este princípio dos sinais, Jesus manifestou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Caná da Galileia era uma aldeia simples, uma dessas muitas pequenas comunidades que pontilhavam a paisagem da Galileia, onde as tradições e costumes judaicos eram vividos com fé e simplicidade. Foi nesse cenário discreto que Jesus realizou o seu primeiro milagre público, um sinal que não apenas revelava sua glória, mas também apontava para a transformação profunda que ele veio trazer ao mundo. A narrativa bíblica, em João 2:11, relata com riqueza de detalhes esse momento inesquecível. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado para o casamento com seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos mandar." Estavam ali 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e cada uma podia conter 20 ou 30 galões. Jesus lhes disse: "Enchei de água essas talhas." E eles as encheram até em cima. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde era, mas os serventes o sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: "Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora."
Este princípio dos sinais, Jesus manifestou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este milagre, aparentemente simples, transformar água em vinho, é um marco profundo na revelação do Messias. Contextualmente, a festa de casamento na cultura judaica era um evento de grande alegria, simbolizando a aliança e a comunhão entre famílias, a celebração da vida e da esperança. O vinho era elemento essencial, símbolo de bênção e prosperidade. Quando ele faltou, a festa poderia ser arruinada, um sinal de que algo estava incompleto. Jesus, ao transformar a água em vinho da mais alta qualidade, não apenas salvou a festa, mas mostrou que ele é a fonte da verdadeira alegria e da plenitude da vida. Teologicamente, essa transformação aponta para a nova aliança que ele veio estabelecer. Uma aliança que não é de regras e rituais vazios, mas de graça, abundante alegria e renovação espiritual. O milagre nas talhas usadas para purificações judaicas indica também que o antigo sistema religioso seria transformado, preenchido com a presença viva do Messias. Na época, as talhas eram usadas para os rituais de purificação, uma prática que mostrava a separação entre o sagrado e o profano, a necessidade de limpeza para se aproximar de Deus. Jesus, ao transformar a água destinada à purificação em vinho, indica que ele é quem purifica e transforma o coração humano, preenchendo-o com o Espírito Santo e a verdadeira vida. Hoje, Caná representa o lugar onde nossa vida comum pode ser transformada pela intervenção divina, onde o ordinário, simbolizado pela água, pode se tornar extraordinário, o vinho novo da graça e do poder de Deus. Esse milagre é um convite para que abramos espaço para que Jesus opere em nossas histórias, transformando dificuldades, escassez e até nossas falhas em abundância e bênçãos. Praticamente, a lição de Caná nos desafia a confiar na ação de Jesus, mesmo quando tudo parece normal ou até escasso. Muitas vezes, deixamos de convidar Deus para as nossas festas, para os nossos momentos cotidianos, esperando grandes sinais ou momentos especiais. Mas Ele está pronto para agir no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, na rotina, tornando nossa vida uma celebração de sua glória. Além disso, o papel de Maria nesta cena nos lembra do poder da intercessão e da confiança. Ela percebe a necessidade, apresenta a situação a Jesus e encoraja os serventes a obedecerem a ele. Essa dinâmica mostra que, mesmo quando Jesus diz que não é chegada a minha hora, a confiança e a obediência geram milagres. Portanto, Caná nos ensina que o início do ministério público de Jesus é marcado pela revelação de sua glória através da transformação daquilo que parecia comum em algo extraordinário. Que possamos, como os serventes, obedecer prontamente ao que Ele nos manda e assim sermos testemunhas das maravilhas que só Ele pode realizar. Jerusalém, a cidade santa, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos fica deserta. Mateus 23, 37 e 38, Jerusalém, a cidade santa, o coração pulsante da história e da fé do povo de Israel. Cidade de salmos, profecias e promessas. Jerusalém foi palco dos acontecimentos mais profundos da vida de Jesus. Ela testemunhou suas pregações apaixonadas, os confrontos com os líderes religiosos, a purificação do templo, sua entrada triunfal, entre aclamações e, por fim, seu sacrifício na cruz e gloriosa ressurreição. Jesus caminhou pelas ruas de Jerusalém com um peso no coração, um amor incondicional, mas também uma tristeza profunda.
Ao olhar para a cidade, ele lamentou a dureza de seus habitantes, a rejeição dos profetas enviados e a rejeição do próprio Messias. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Ecoa como um grito que atravessa os séculos, lembrando-nos do custo do pecado e da incredulidade. A profecia do desamparo de Jerusalém, que sua casa ficaria deserta, foi cumprida com a destruição do templo em 70 d.C. Mas sua esperança jamais foi apagada. Jerusalém é também a cidade da promessa, onde o Messias reina e onde a história terá seu clímax. Teologicamente, Jerusalém simboliza o encontro entre o divino e o humano, o lugar do encontro entre Deus e o homem, mas também o local da decisão e do juízo. Jesus, como o Messias, veio para restaurar Jerusalém, para trazer a salvação a todo o povo, mas o povo rejeitou essa oferta. Essa rejeição tem um significado universal. Muitas vezes, o coração humano fecha-se para Deus, rejeitando o amor e a graça que Ele oferece. Hoje, Jerusalém permanece como símbolo espiritual, cidade dividida por conflitos, mas unida pela fé. Para cristãos, judeus e todos os que esperam o cumprimento das promessas, Jerusalém é lugar de oração, esperança e expectativa do retorno do Messias. É um lembrete vivo de que a verdadeira paz só virá quando Cristo reinar plenamente. Aplicando isso em nossas vidas, somos chamados a abrir nosso próprio coração, a sermos Jerusalém receptiva ao amor de Deus, a acolher a mensagem de Jesus e a permitir que Ele reine em nossa história pessoal. A lamentação de Jesus sobre Jerusalém é também um convite ao arrependimento, à transformação e à entrega total. Que possamos, então, ser cidades vivas, abertas, que não rejeitam o profeta, mas o seguem com amor e fé, na certeza de que, mesmo em meio a dores e conflitos, a glória de Deus prevalecerá. Betânia, onde Jesus ressuscitou Lázaro, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse-lhe: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. João 11, 25, 27. Betânia, pequena vila situada a poucos quilômetros de Jerusalém, era mais do que um lugar no mapa para Jesus. Era a casa de seus amigos mais próximos, Marta, Maria e Lázaro. Ali, ele experimentou a beleza da amizade, a dor da perda e o poder transformador da vida em plenitude. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, mas ele demorou a ir. A espera foi uma prova de fé para todos os presentes, mas também uma oportunidade para Jesus revelar o propósito maior do seu poder. Ao chegar, encontrou a dor do luto, a incredulidade e a tristeza profundas. No entanto, naquele cenário, Jesus proferiu palavras que mudariam para sempre a compreensão da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Ao ordenar que a pedra fosse removida do túmulo, Jesus enfrentou a última barreira do homem, a morte. Ao chamar Lázaro para fora, ele não apenas trouxe um homem de volta à vida, mas revelou sua autoridade soberana sobre a morte e o pecado. Este milagre foi um prenúncio poderoso da sua própria ressurreição, da vitória definitiva sobre a sepultura. Teologicamente, Betânia representa o triunfo da vida sobre a morte, da esperança sobre o desespero. É o lugar onde o amor de Jesus se manifesta de forma concreta e tangível, mostrando que em sua presença até a morte perde seu poder. A fé demonstrada por Marta: Sim, Senhor, eu creio. É o exemplo máximo da entrega ao Messias, mesmo diante das maiores provas. No contexto da época, a ressurreição de Lázaro causou grande impacto, sendo um sinal visível do poder messiânico de Jesus e um convite à fé para todos que ouviram falar daquele feito.
mas também intensificou a oposição dos líderes religiosos, que viram nele uma ameaça à sua autoridade. Hoje, Betânia nos convida a reconhecer Jesus como a fonte da verdadeira vida. Em um mundo marcado por perdas, dores e desesperança, a mensagem de Betânia é um farol de esperança. Em Cristo, a morte não tem a palavra final. Somos chamados a confiar que, mesmo nas situações que parecem impossíveis, Ele é o Deus da vida, capaz de transformar o desespero em alegria. A aplicação prática para nossas vidas é profunda. Diante da morte, da tristeza e das perdas, somos convidados a clamar a Jesus, a crer em sua promessa de ressurreição e vida eterna. E mais do que isso, a viver hoje com a certeza de que, em sua presença, a vida é plena e abundante. Que a experiência de Betânia fortaleça nossa fé e nos inspire a viver com esperança, testemunhando que, em Jesus, a vitória sobre a morte é real e para todos. Samaria, Sicar, a mulher no poço. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana?" Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz: 'Dá-me de beber', tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirar água." Jesus lhe disse: "Vai, chama teu marido e vem cá." Respondeu a mulher: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, percebo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde importa adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que vem o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Eu o sou, eu que falo contigo." João 4:7-26. A Maria, terra dividida entre judeus e samaritanos, carregava séculos de rivalidade, preconceito e barreiras culturais. Os judeus evitavam qualquer contato com os samaritanos, considerando-os impuros e hereges. Era um muro invisível, mas forte, que separava povos, crenças e corações. Foi exatamente nesse cenário que Jesus, com uma ousadia revolucionária, quebrou paradigmas e se aproximou de uma mulher samaritana às margens do poço de Jacó, o poço onde gerações haviam buscado água, símbolo de vida e sustento. Jesus pediu água à mulher, um gesto aparentemente simples, mas carregado de significado profundo. Para os discípulos, que estavam longe, era um ato de quebra de tabu. Para a mulher, uma oportunidade de encontro com o divino. E para nós, um convite a derrubar as barreiras que nos separam do amor e da graça de Deus. Ele não pediu apenas água física, mas ofereceu água viva, um dom eterno que satisfaz a sede mais profunda da alma humana. Quando Jesus diz: "Se conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva", está falando de um presente divino que transcende a realidade material, uma vida renovada, cheia do Espírito Santo, que nunca seca nem deixa o coração vazio. A conversa
Revela a verdade sobre a mulher, seus 5 maridos e o relacionamento atual fora do casamento, símbolos da busca frustrada por amor e aceitação. Jesus não condena, mas revela sua sabedoria e compaixão, convidando-a a uma nova vida, um relacionamento verdadeiro com Deus. O diálogo também traz uma revolução teológica. A adoração não está mais limitada a lugares físicos, nem no Monte Gerizim dos Samaritanos, nem no Templo de Jerusalém. A hora havia chegado para que a verdadeira adoração fosse em espírito e em verdade. Essa mensagem rompe barreiras religiosas, geográficas e culturais, unindo todos os povos numa adoração genuína e universal. A mulher samaritana, tocada por essa revelação, tornou-se a primeira evangelista da mensagem de Jesus, correndo para sua cidade e proclamando que havia encontrado o Messias. Seu testemunho mudou o rumo da história, mostrando que a graça de Deus ultrapassa todas as fronteiras humanas. Para nós hoje, Samaria é um chamado à reconciliação e ao amor que vence preconceitos. É um convite a deixar de lado divisões, sejam étnicas, religiosas ou culturais, e reconhecer que o Evangelho é para todos. Que sejamos também portadores dessa água viva, oferecendo esperança e vida verdadeira aos sedentos deste mundo. Aplicando a vida prática, somos desafiados a derrubar muros invisíveis em nossas próprias vidas. Preconceitos, medos, julgamentos que nos impedem de amar e acolher o próximo. Jesus nos chama a um relacionamento autêntico com Deus e com os outros, que nasce do Espírito, da verdade e do amor. Que o exemplo da mulher samaritana inspire nossa fé, nossa coragem e nossa missão. Que possamos ser fontes de água viva para quem nos rodeia, testemunhando que em Jesus há vida em abundância, esperança e renovação. Tiro e Sidom, cidades citadas por Jesus em seus discursos proféticos. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido, vestindo-se de pano de saco e se cobrindo de cinza. Por isso, em juízo, será mais tolerável para Tiro e Sidom do que para vós. Mateus 11, 21, 22. Tiro e Sidom eram antigas cidades fenícias, situadas ao longo da costa do Mediterrâneo, conhecidas por sua riqueza, comércio e principalmente por sua cultura pagã, distante das tradições judaicas. Embora não fossem parte do povo de Israel, essas cidades pagãs receberam e testemunharam milagres e sinais de Deus em outras ocasiões, e mesmo assim mostraram arrependimento diante da revelação divina. Jesus, ao mencionar Tiro e Sidom em seus discursos proféticos, fez um contraste poderoso com as cidades judaicas de Corazim e Betsaida, que, apesar de terem presenciado milagres diretamente realizados por ele, permaneceram endurecidas em seus corações. Essa comparação serve como um alerta severo sobre a responsabilidade espiritual e moral daqueles que têm mais luz, mas a rejeitam. No contexto da época, Tiro e Sidom simbolizavam o mundo pagão, o outro cultural e religioso, que ainda assim poderia reconhecer o poder de Deus e se voltar para ele. Já as cidades da Galileia, com seu conhecimento da lei, dos profetas e a proximidade física com Jesus, deveriam ser as primeiras a reconhecer e responder à mensagem do reino. Teologicamente, essa passagem evidencia que a graça e o juízo de Deus são justos e proporcionais à resposta humana. A rejeição à verdade traz consequências mais graves para aqueles que a conhecem e a desprezam, do que para os que vivem na ignorância. Hoje, Tiro e Sidom nos lembram que Deus está ativo em todas as culturas e lugares, alcançando corações de todos os povos.
O convite ao arrependimento não é exclusivo de um grupo, mas universal. Também nos chama a examinar se estamos respondendo com fé e obediência ao que Deus nos revela. Praticamente, essa mensagem nos desafia a reconhecer e valorizar a ação de Deus ao nosso redor, mesmo onde não esperamos. E nos alerta a não endurecer nossos corações diante dos milagres e bênçãos que recebemos, para que não sejamos comparados àqueles que rejeitaram o convite de Deus. Que possamos, portanto, ter corações humildes e atentos, prontos para nos arrepender e seguir a Cristo, reconhecendo que a misericórdia divina está sempre ao alcance de quem a busca. Corazim e Betsaída, cidades de milagres e rejeição. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido. Mas eu vos digo que no dia do juízo será mais tolerável para Tiro e Sidom do que para vós. Mateus 11, 21, 22, Corazim e Betsaída, situadas na região da Galileia, foram cidades centrais onde Jesus realizou muitos milagres e ensinou o povo. Corazim, mencionada também em Mateus 11 e Lucas 10, era conhecida por sua resistência e rejeição à mensagem do reino. Betsaída, próxima ao mar da Galileia, foi cenário de milagres como a cura do cego, João 9, e o chamado dos primeiros discípulos, Marcos 1, 29 e 39. Estas cidades receberam a luz do Messias, viram a manifestação do poder divino, porém não responderam com arrependimento e fé. Jesus, com severidade, lamentou a dureza de seus corações, ressaltando que seria mais tolerável para cidades pagãs que não tiveram a mesma oportunidade do que para elas. Esse julgamento ressalta a responsabilidade daqueles que têm maior conhecimento da verdade e, mesmo assim, escolhem rejeitá-la. A rejeição consciente e persistente do Evangelho acarreta consequências espirituais graves. No contexto histórico, a Galileia era vista por muitos judeus como uma região rural e de pouca importância cultural, o que torna ainda mais impressionante o ministério de Jesus ali. Ele escolheu essas cidades para ministrar, revelando que o reino de Deus não faz acepção de pessoas ou lugares. Teologicamente, Corazim e Betsaída representam o perigo da incredulidade e da rejeição diante da revelação divina. Elas simbolizam a condição daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a colocam em prática, endurecendo seus corações. Na atualidade, essas cidades nos desafiam a refletir sobre nossa resposta à voz de Deus em nossas vidas. Como reagimos diante dos milagres diários, das bênçãos e da oportunidade de viver na graça? Estamos abertos para o arrependimento e a mudança ou permanecemos resistentes e indiferentes? A aplicação prática é clara. É urgente cultivar um coração humilde e receptivo que reconhece a ação de Deus e se dispõe a seguir seus caminhos. É um convite para não sermos como Corazim e Betsaída, mas para vivermos com fé ativa, transformando nossa realidade e testemunhando o amor de Cristo. Que possamos, assim, responder com fé e gratidão à presença de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele nos conduza e nos transforme profundamente. Nínive, exemplo de arrependimento. No dia do juízo, os homens de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram da pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus 12:41. Nínive, a antiga capital do Império Assírio, era conhecida por sua brutalidade, idolatria e opressão. Uma cidade poderosa e temida que habitualmente despertava medo entre as nações vizinhas, incluindo Israel. No entanto, apesar de sua fama sombria, Nínive surpreendeu o mundo ao se tornar o símbolo supremo do arrependimento sincero. O profeta Jonas
foi enviado por Deus para levar uma mensagem urgente de juízo àquela cidade, convocando seus habitantes ao arrependimento. Contra todas as expectativas, os ninivitas ouviram, creram e mudaram suas vidas, vestindo-se de pano de saco e demonstrando profunda humildade diante do Senhor. Eles viram a gravidade de seus pecados e se voltaram para Deus. Jesus, em Mateus 12:41, utiliza esse exemplo para confrontar a geração que o rejeitava. Ele declara que os homens de Nínive terão um testemunho condenatório contra aqueles que não creem, pois mesmo os pagãos reconheceram o chamado à mudança, enquanto muitos que viram os milagres de Jesus permaneciam endurecidos. Teologicamente, Nínive representa a abertura do coração humano ao chamado divino, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A misericórdia de Deus está disponível para todos, inclusive para aqueles considerados inimigos ou pecadores irreparáveis. Este é um convite para reconhecer que nenhum pecado está além do alcance da graça, desde que haja arrependimento genuíno. No contexto atual, Nínive serve como um espelho para a humanidade moderna, marcada por inúmeros desafios morais e espirituais. Muitas vezes, como os habitantes da antiga cidade, somos chamados a abandonar caminhos errados e retornar ao amor e à justiça de Deus. A resposta dos ninivitas é um exemplo de esperança para todos que se sentem perdidos ou afastados. Aplicando a vida prática, a história de Nínive nos encoraja a não desistir da transformação, nem de buscar a reconciliação com Deus. Somos convidados a olhar para dentro, reconhecer nossos erros e abrir espaço para a ação renovadora do Espírito Santo. O arrependimento não é apenas um ato único, mas um estilo de vida que nos mantém em comunhão com o Senhor. Que possamos aprender com Nínive a humildade, a coragem de mudar e a confiança no perdão divino. Assim, nos tornamos testemunhas vivas da misericórdia de Deus, espalhando esperança onde há desespero e luz onde reina a escuridão. Jerusalém, o lamento de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos fica deserta. Mateus 23, 37, 38, Jerusalém, a cidade amada e rejeitada, palco da história sagrada, onde o destino da humanidade foi selado no encontro entre o céu e a terra. Jesus, ao caminhar por suas ruas, sente no coração uma dor profunda, um amor que deseja reunir seu povo em paz, mas encontra a porta fechada para a salvação. O clamor de Jesus, registrado em Mateus 23, 37 e 38, revela a tensão entre o amor divino e a resistência humana. Ele expressa sua compaixão paternal, desejando proteger e abrigar seu povo, mas enfrenta a recusa. A metáfora da galinha que ajunta seus pintinhos sob as asas é uma imagem terna e poderosa do cuidado de Deus, que se vê rejeitado. Esta rejeição não foi apenas histórica, mas representa o dilema espiritual de todos os tempos. A oferta da salvação e o coração endurecido que a rejeita. Jerusalém simboliza o povo de Deus, e cada indivíduo convidado a aceitar o chamado à vida plena em Cristo. Teologicamente, o lamento é também uma profecia do juízo e da desolação que viria sobre Jerusalém com a destruição do templo em 70 d.C., mas também um sinal da esperança futura, da restauração prometida pelo Messias. Na atualidade, Jerusalém continua sendo um símbolo de conflitos, mas também de fé e esperança para milhões. O chamado de Jesus para a abertura do coração e o arrependimento é urgente e universal. Em nossas vidas, essa passagem nos desafia a não rejeitar o amor que Deus nos oferece diariamente.
somos convidados a acolher a proteção e o cuidado do Senhor, abrindo nosso coração para sermos reunidos sob suas asas. Que possamos responder ao lamento de Jesus com fé, arrependimento e entrega, permitindo que Ele transforme nossa história e nos conduza à vida verdadeira. Ao longo desta jornada pelas cidades que viram Jesus, fomos convidados a caminhar não apenas por terras antigas, mas pelos caminhos profundos do coração humano e da fé. De Belém, onde o Salvador nasceu em humildade, passando por Nazaré, onde enfrentou rejeição, até Cafarnaum, centro de milagres e também de resistência. Cada cidade nos revela um pedaço do mistério da graça divina em meio às limitações humanas. Em Caná da Galileia, aprendemos que o ordinário pode ser transformado em extraordinário quando entregamos nossa vida nas mãos de Jesus, o verdadeiro autor da alegria e da transformação. Jerusalém nos lembra do custo da incredulidade e da dureza de coração, mas também do amor inabalável do Messias, que deseja reunir todos sob suas asas protetoras. Betânia nos trouxe o poder da esperança viva quando Jesus declara: "Eu sou a ressurreição e a vida", desafiando a morte e renovando a fé. Em Samaria, o poço de Jacó tornou-se o lugar onde barreiras foram derrubadas, revelando que a água viva do Espírito não conhece fronteiras e é oferecida a todo ser humano sedento. As cidades que Jesus citou em seus discursos, Tiro, Sidom, Gorazim, Betsaida, Nínive, nos falam da urgência do arrependimento, da responsabilidade diante da luz recebida e da infinita misericórdia de Deus, que está sempre à espera para acolher o coração quebrantado. Finalmente, o lamento sobre Jerusalém ecoa até hoje como um convite a abrir o coração para o amor que salva, para a entrega que liberta. Este é um chamado para que cada um de nós reconheça as cidades em que Jesus tem passado na nossa vida, os lugares da nossa história, das nossas vitórias e derrotas, alegrias e dores, onde temos sido Belém, acolhendo o nascimento de algo novo, onde temos sido Nazaré, resistindo à rejeição, onde estamos como Cafarnaum diante do convite à fé que desafia nossas dúvidas. Que possamos então abrir as portas do nosso coração para que o Cristo nasça, floresça e reine plenamente. Que saibamos entregar nossa rotina, nossas dificuldades, nossas feridas, para que Ele transforme a água em vinho da nova aliança, para que possamos viver a ressurreição e a vida que Ele oferece. Não permita que a dureza do mundo endureça seu coração como Jerusalém. Seja luz onde há escuridão, seja fonte de água viva para os sedentos, seja mensageiro da esperança para os perdidos. Jesus chamou a cada um para uma vida de fé vibrante, arrependimento sincero e amor profundo. Hoje é o dia para responder a esse chamado, para permitir que o amor de Jesus transforme a sua história, para caminhar com Ele nas estradas da vida, cheio de esperança e convicção. Que o Senhor, que andou por estas cidades, ande também em seu coração, guiando seus passos para a vida plena e eterna. Esteja aberto. Seja fiel. Viva Jesus. Querido irmão, querida irmã, diante de tudo o que aprendemos sobre as cidades por onde Jesus passou, lugares de milagres, desafios, rejeição e esperança, convido você a abrir seu coração agora para receber a presença transformadora do Senhor. Feche os olhos por um momento e sinta o amor que Jesus tem por você. Um amor que quer renovar sua vida, curar suas feridas e acender uma chama de fé inabalável em seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, Jesus, assim como andaste por Belém, Nazaré, Cafarnaum, Caná, Jerusalém, Betânia e Samaria, venha agora andar na minha vida. Que o teu Espírito me transforme, me fortaleça e me guie em cada passo. Que eu seja uma cidade viva da tua graça, um testemunho do teu amor para o mundo.
Perdoa minhas resistências e abre meu coração para que eu possa viver plenamente a tua verdade e a tua paz. Em teu nome eu oro e creio. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu a voz de Jesus falando com você através dessas cidades e suas lições, não deixe essa mensagem morrer em silêncio. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Curta este vídeo, compartilhe com amigos e familiares e deixe nos comentários qual cidade e lição mais impactou sua vida. E lembre-se, a caminhada com Jesus é diária e Ele está sempre ao seu lado, pronto para transformar cada parte da sua história. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe abundantemente sua vida.